Com certeza. Então, a gente tem que ter, assim, muito bom senso para indicar, né, uma cirurgia. Tem que ter bom senso para falar também que, no seu caso, isso não é indicado. E a gente tem que buscar alinhar as expectativas com a paciente. Então, eu acho que o principal ponto é esse, alinhar as expectativas. Realmente, hoje, tem muito excesso. A pessoa que viu aquele na rede social, fulana, beltrana, que a famosa fez, quer fazer. Mas a primeira coisa que a gente tem que ver é se existe indicação. Então, uma avaliação médica, avaliar se realmente, né, o paciente, por exemplo, tem hipertrofia para se fazer a cirurgia, alinhar expectativas. Então, o que eu sempre falo, assim, não existe padrão de beleza de vulva, não existe padrão de normalidade. Existem variações anatômicas da normalidade que muitas vezes podem gerar algum tipo de desconforto físico ou mesmo emocional ali. Então, sempre quando eu passo pela avaliação com as pacientes e eu até mostro mesmo alguns resultados de cirurgias, nunca é comparando a paciente com outras pacientes, nem prometendo resultado. Porque cada resultado sempre vai ser único, cada anatomia é única, então, e cada cicatrização é única, então os resultados são muito únicos. E a gente nunca busca parecer com outra pessoa, mas sim chegar a um resultado que seja realista, que não altere a funcionalidade, mas que deixe a paciente mais confortável. Perfeito, doutora. E em relação a essa parte mais clínica, vamos voltar mais para o seu lado mais pessoal, vamos na área de atuação clínica, né? Você tem algum case que você pode trazer para a gente de sucesso, ou algum relato, alguma vivência talvez engraçada, ou um case de superação? É muito engraçado que, assim, eu atendo muitas pacientes casadas que têm essa demanda por cirurgia e principalmente ali na faixa dos 40, 50 anos, e elas buscam procedimento e falam assim, Bárbara, eu sempre quis fazer esse procedimento, mas eu nunca fui uma prioridade na minha vida. Então, eu casei, tive filho, então os meus filhos sempre foram prioridade, e agora que os meus filhos estão mais velhos, eu estou buscando me reconectar comigo e estou buscando esse tipo de tratamento. Então, quando ela volta o olhar para ela e ela quer buscar coisas para melhorar a vida dela, né, a autoestima, enfim, o corpo dela, às vezes ela leva aquela questão para o marido e o marido fala assim, mas você não precisa de fazer isso, para que você vai fazer esse procedimento? Tá ótimo do jeito que tá e tal. Então é muito comum, a maioria dos maridos falam isso, mas é isso que a gente espera, que o homem esteja satisfeito com a mulher do jeito que ela é. Eu falo isso, não, isso é o esperado do homem mesmo, né? O contrário é que eu acho que eu acharia estranho. Mas, então, a princípio, o marido tem aquela postura de evitação, tipo assim, mas por que você vai mexer com isso? Não mexe com isso não, então você não precisa. Mas é o que eu falo, assim, ela não tá buscando fazer isso pelo marido, mas por ela, para ela se sentir melhor com ela. E acaba que, quando ela faz o procedimento por ela, para ela se sentir melhor, acaba repercutindo positivamente no relacionamento também. Por quê? Quando a mulher tem esse receio muito grande com a região íntima, e nesses casos, igual eu falei, que a mulher ela evita de ficar nua na frente do marido, de luz acesa e tudo mais, ela acaba não se soltando ali durante os momentos de intimidade. E se você não se desconecta da sua mente durante um momento de intimidade, você não consegue se soltar e curtir aquele momento. Sim. Então, muitas mulheres vivem travadas a vida inteira sem conseguir se soltar e conectar com o momento, porque elas têm uma questão íntima ali. Então, quando elas fazem o procedimento, o que acontece? Elas destravam a mente. Ela se solta, ela está se sentindo bem, ela está sentindo à vontade. Aquilo ali traz para ela uma satisfação nos momentos de intimidade, que é algo muito novo. E aí elas voltam com esse feedback para mim. Bárbara, eu nunca tinha sentido isso antes. E o meu marido tá amando, porque eu tô muito mais solta. E aí o marido volta me dando um feedback positivo na maioria das vezes, falando que, nossa, eu realmente achava que não precisava, mas assim, ficou bem melhor mesmo. Mas não melhor, não que o cara esteja falando que ficou melhor no sentido estético, mas tipo assim, a mulher tá mais livre, tá mais solta, eles conseguiram se reconectar mais. Então, isso é muito importante. E é um feedback muito corriqueiro que eu tenho, sabe? De casais mesmo. Teve um dia que eu tava conversando com uma paciente, ela falou, gente, ela falou comigo, falou assim, eu virei adolescente de novo, meu marido quer toda hora, eu já não tô aguentando mais, porque nós dois viramos dois adolescentes. E aí, o feedback que as pacientes dão é esse, por que eu não fiz isso antes? E a pergunta que eu falo para elas, por que você esperou tanto tempo para fazer isso? Mas porque muitas vezes a parte sexual feminina não é tida como uma prioridade dentro do relacionamento mesmo e até mesmo para a própria mulher, sabe?
Então, acho que é importante voltar a atenção para isso. E, doutora, você trouxe alguns pontos que eu acho que é interessante a gente se aprofundar um pouco. Qual o caso que você vê que se enxerga que é preocupante, que para as mulheres que estão assistindo a gente, né, deve procurar de imediato ou com máxima preocupação um especialista em relação a essa parte mais íntima, estética? Quais são os principais pontos ou talvez incômodos, né? Certo. Então, sentir dor na relação não é normal. Se a mulher não normalize dor na relação, sentir dor nunca é normal. Então, se você tem dor, desconforto durante a relação, busque uma avaliação médica. Não se acomode com a dor, não reorganize a sua vida, a sua relação ali em função da dor. Dor tem tratamento. E a gente tem que buscar qual que é a causa para essa dor. Um segundo ponto se você percebeu que você está fazendo várias adaptações na sua vida por conta da sua região íntima, então, por exemplo, deixou de usar um tipo de roupa, deixou de usar um tipo de calcinha, deixou de ir na praia, deixou de usar um biquíni, deixou de fazer um esporte que você gosta, ou deixou de iniciar um relacionamento, ou tem uma questão muito forte ligada com a sua região íntima, procure uma avaliação médica de um especialista no assunto de estética íntima, tá? Isso é muito importante. E outra parte importante são essas mulheres que eu falei da pele pós-menopausa que estão passando por todos esses sintomas e transformações, elas têm que buscar ajuda. E uma coisa que eu falo que é muito importante, não é qualquer ajuda. Então, é muito importante você buscar um profissional que seja qualificado. Então, assim, a gente tem diversos serviços sendo oferecidos no mercado, né, com especialistas e não especialistas. Então, eu já vi muitas complicações. Já chegaram para mim várias complicações. Acho que pelo fato de eu mexer com a área, então as pessoas acabam me enviando. Então, assim, já chegou para mim amputação de pequeno lábio. O que é isso? Tirar completamente o pequeno lábio, amputar, acabar com ele. Não tem como você voltar, criar um pequeno lábio. Não tem como. Você tirou tudo, acabou. Entendeu? Então, assim, outra coisa, porque na ninfoplastia, na verdade, é uma combinação de procedimentos. Então, entra labioplastia menor, que é a redução dos pequenos lábios, capusplastia, que é a redução do capuz. Então, é muito importante ter um senso estético, uma mão cirúrgica habilidosa para fazer a associação de procedimentos para se chegar no resultado estético satisfatório. Por quê? Eu já vi casos de, por exemplo, faz só pequeno lábio e não faz capuz. O resultado fica pior do que o que era antes. A paciente fica mais insatisfeita. E a gente está falando de um procedimento que é definitivo. Né? Então, ninguém quer fazer uma cirurgia estética para sair com a região íntima pior do que entrou. Então, assim, não busque alguém que realmente tenha capacitação técnica para isso. Outra coisa que é muito difundida e divulgada por aí, ninfoplastia sem corte. Na verdade, ninfoplastia sem corte é uma queimadura com a energia que é o laser, na maioria das vezes o laser de CO2, uma queimadura que, na verdade, não é controlada e que causa uma retração, encolhimento do tecido. Só que a gente não tem controle sobre esse processo de cicatrização. Então, os resultados são muito insatisfatórios, assim, de abrir mesmo, de ficar na carne viva. Então, já chegou muita coisa para mim nesse sentido. Então,